Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de João. Nós vamos ler do primeiro versículo do capítulo único dessa carta até o versículo 13, versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é um enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que o Senhor nos abençoe com a exposição da sua palavra nessa noite. Senhor, nós pedimos a tua graça, rogamos ao Senhor a tua misericórdia, que o Senhor esteja envolvendo as nossas mentes e os nossos corações com a tua santa presença, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso entendimento, e que a gente possa não somente compreender, entender com a mente, mas também com o coração, e aplicar, Senhor, às nossas vidas, os princípios expostos na tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, essa carta ela foi escrita, assim como a primeira carta do apóstolo João, por volta do fim do primeiro século, e ela foi escrita provavelmente de Éfeso ou de alguma região próxima a essa cidade. Segundo manuscritos antigos, essa carta ela é atribuída a João de forma unânime, sendo considerada como a segunda epístola do apóstolo João, pelas seguintes razões. Primeiro, pelo estilo da escrita, a forma como João desenvolve o texto dessa carta, ele corresponde à mesma forma como ele escrevera tanto o seu evangelho como a primeira carta escrita por João. Segundo, pela perspectiva teológica da carta, pelo tema abordado, ou pela temática abordada nessa carta, corrobora também com temas abordados em outras ocasiões pelo apóstolo João. Aliás, meus irmãos, o autor dessa carta, ele não se identifica como o apóstolo João. Logo no início, no primeiro verso,
ele diz o presbítero, ele se identifica como o presbítero. E essa palavra presbítero, no original, significa ancião ou avançado em dias. E dessa forma, meus irmãos, João aqui, ele está não somente apontando para a sua idade avançada, mas para também a sua liderança, a sua autoridade e o seu papel pastoral sobre aquela igreja. Interessante, meus irmãos, que João, ele não tratava com ostentação esse título de apóstolo, como faziam os falsos apóstolos daquela época e como fazem também os falsos apóstolos do nosso tempo. O discípulo amado aqui, ele procura se identificar direta e legitimamente com os destinatários dessa epístola. Observe o que ele utiliza, as expressões nós e conosco, no verso 2, que diz assim: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Em outras palavras, João aqui, meus irmãos, está dizendo que a verdade, ela não é exclusividade daquele que escreve essa carta, mas ela é também de quem a recebe. E, aliás, em relação aos destinatários dessa carta, há várias inferências por parte de vários estudiosos e intérpretes. Em primeiro lugar, para alguns, essa carta que João escreve, ele está dirigindo a uma senhora viúva e aos seus filhos que abrigavam em sua casa uma igreja. Aliás, era muito comum, naquela época, as igrejas se reunirem em casas. E quando ele escreve a senhora eleita, para esses intérpretes, ele está escrevendo para uma senhora viúva, que juntamente com seus filhos abrigavam uma igreja na sua casa. Há também uma outra hipótese, há também aqueles que afirmam que João escreve a Maria, mãe do Senhor. E isso é interessante porque todos nós sabemos que havia um estreito laço de afetividade entre Maria e o apóstolo amado, o discípulo amado. Isso se destaca principalmente quando Jesus está na cruz do Calvário e se volta para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho, e se volta para João e diz para ele: eis aí a tua mãe. Havia, de fato, esse laço estreito de afetividade entre João e Maria. No entanto, meus irmãos, para a maioria dos intérpretes, essa carta, ela é escrita não para uma pessoa, não para um indivíduo em particular, mas a uma congregação, aqui personificada pelo termo senhora eleita. Isso destacando também os filhos na fé, que mesmo em virtude das falsas doutrinas propagadas pelos falsos mestres naquela época, mas que não se desviaram da verdade. Portanto, meus irmãos, essa última consideração é a que é a mais aceita pelos teólogos e pela maioria dos intérpretes. Portanto, meus irmãos, João está escrevendo aqui a uma congregação. Interessante que o verso 13 dessa carta, o último verso, João diz o seguinte: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, João está se referindo a uma congregação como senhora eleita e diz que ele escreve também de uma outra congregação que ele chama de irmã eleita. Ele diz: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Isso, meus irmãos, é interessante, porque João aqui, ele está escrevendo não para uma pessoa em particular, mas aquilo que ele escreve era para aqueles que tinham abraçado a verdade naquela congregação local, que tinha guardado essa verdade, mesmo em virtude das pressões e dos falsos ensinos propagados pelos falsos mestres. Aliás, verdade é uma das palavras-chave dessa carta. Juntamente com amor,
a gente vai ver essa palavra verdade repetida por diversas vezes. Na verdade, meus irmãos, verdade e amor são elementos inseparáveis na vida cristã. O verdadeiro cristão, ele deve viver em amor e de acordo com a verdade de Jesus Cristo. Na verdade, João estava ligado a essa congregação em amor por causa da verdade que tinha impactado a sua vida. Verdade e amor deve nortear a vida de todo aquele que se diz ser um discípulo de Jesus Cristo. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, todo cristão verdadeiro, a sua identidade, ela é reconhecida pelo amor. E se a gente observar nos primeiros 3 versos dessa carta, a gente vai ver a palavra verdade sendo mencionada por João por 4 vezes. E isso, meus irmãos, denota a sua preocupação em tratar de questões tão relevantes para a igreja naquele momento da história. Assim, meus irmãos, como foi no fim do 1º século, também como tem sido nos dias atuais, a verdade do Evangelho precisa ser preservada e defendida, uma vez que heresias, falsas doutrinas têm sido amplamente difundidas de dentro de comunidades ditas evangélicas. Por isso, João é tão enfático ao tratar sobre a verdade. Aliás, em relação à verdade, essa carta, essa pequena carta aqui de João, ela pode ser dividida em 4 atitudes básicas e fundamentais da igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja, o que João ele deixa aqui bem explícito, é que em primeiro lugar a igreja precisa conhecer a verdade. Ele diz respeito àqueles que conhecem a verdade. E essa necessidade se explica tendo em vista a proliferação de falsas doutrinas. A ênfase na verdade se fazia necessária, porque muitos falsos mestres estavam difundindo heresias dentro das igrejas, dentro das casas. O grande problema, meus irmãos, da igreja evangélica contemporânea é que seus líderes estão mais preocupados em produzir entretenimento do que desenvolver estruturas de ensino que capacite a igreja a rejeitar e a refutar falsas doutrinas. Nós vivemos num tempo muito difícil. Nós vivemos num tempo onde a palavra tem sido substituída por filosofias humanistas, onde valores hedonistas ganham cada vez mais relevância em detrimento da verdade do Evangelho de Cristo. Werner de Boer diz que a verdade é a realidade do Deus verdadeiro e vivo, em contraposição a todas as imagens de Deus produzida pela sabedoria humana e invenção pessoal. Portanto, meus irmãos, nós precisamos não somente conhecer a verdade, nós precisamos desenvolver em relação à verdade um sentimento de afeto. Nós precisamos amar a verdade. O cristão verdadeiro é aquele que não somente conhece a verdade, mas que vive também por causa e em função da verdade. A verdade deve ser uma marca essencial da vida de todo cristão. O amor cristão e a verdade, meus irmãos, devem fazer parte da nossa cotidianidade. Como cristãos, nós precisamos abraçar a verdade, conhecer a verdade, amar a verdade, difundir a verdade, defender a verdade. E conhecer a verdade, meus irmãos, é muito mais que nós termos um apreço intelectual
em relação às doutrinas e aos princípios ensinados por Cristo, aos princípios, valores e doutrinas sistematizados pelos apóstolos. Conhecer a verdade é viver os mandamentos de Deus, cuja essência é o amor. Em segundo lugar, meus irmãos, o que João deixa aqui bem explícito também nessa carta, é que a igreja não somente deve conhecer a verdade, a igreja precisa também permanecer na verdade. Não basta conhecer, é preciso que o conhecimento seja traduzido em vida. Permanecer na verdade, meus irmãos, significa continuar na verdade, ainda que pressionados por ideias novas e atraentes. E muitas são as ideias que são difundidas e propagadas no nosso tempo. E como elas são atraentes para tantas pessoas. Quantas não são as pessoas, meus irmãos, que nós conhecemos, que um dia conheceram a verdade, mas que não permaneceram nela. Conhecemos várias pessoas que um dia conheceram a verdade, mas apostataram da fé, abandonaram a verdade e se tornaram pessoas agnósticas. E essa triste realidade, ela não somente ameaçava a igreja do primeiro século, mas vem ameaçando a igreja ao longo da história, e não é diferente nos nossos dias. Quantos não são, meus irmãos, os falsos mestres que surgem hoje em dia de dentro da igreja, assim também como foi no tempo de João. Portanto, nós precisamos não somente conhecer a verdade, mas permanecer na verdade, perseverar na verdade, guardar a verdade dentro do nosso coração. João diz no versículo 2 que a verdade deve permanecer em nós e estar conosco para sempre. Isso fala de uma realidade ininterrupta, de uma continuidade, de algo que não dura apenas por um período, mas que dura para sempre. Interessante que no ano passado, na última conferência fiel para pastores e líderes, o reverendo Augusto Nicodemos, em uma de suas exposições, ele disse a seguinte frase: não é necessário apenas começar bem, é necessário terminar bem. Eu vou repetir: não é necessário apenas começar bem, é necessário terminar bem. Meus irmãos, quantos não são os ministros do Evangelho que não começaram bem, mas que ao longo de sua jornada ministerial não foram corrompidos pelo engano doutrinário, pela ganância financeira, pelo poder? Quantas não são as pessoas que nós conhecemos, que começaram muito bem a sua jornada da fé, mas que durante o percurso se afastaram da verdade? Quantos não são aqueles que interrompem a carreira, que não guardam a fé e que em virtude disso negociam princípios e valores inegociáveis da fé cristã, da fé evangélica? Quantos não são aqueles que são seduzidos pelo liberalismo teológico e caem nas garras de Satanás? Augusto Nicodemos também disse, nessa mesma exposição para pastores e líderes, que terminar bem não significa sucesso numérico ou financeiro, mas terminar com fidelidade e boa reputação. Isso é fundamental, não somente para pastores e líderes, mas para todo aquele que se diz ser um discípulo de Cristo. Isso significa, meus irmãos, que nós não somente devemos conhecer a verdade, e não somente a verdade deve permanecer em nós, mas a verdade também precisa ser vista em nós.
E isso aponta para o nosso testemunho, para o nosso estilo de vida, para a maneira como nós vivemos, para a maneira como nós nos comportamos na sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós precisamos não somente conhecer e permanecer na verdade, a verdade precisa ser vista em nós. E isso, meus irmãos, aponta para o terceiro ponto fundamental sobre a verdade descrita por João nessa carta. Em terceiro lugar, João diz que a igreja precisa andar na verdade. Observe o que diz o versículo 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O conhecimento, meus irmãos, precisa ser materializado, o conhecimento precisa se tornar tangível, o saber a respeito de Deus deve ser traduzido em vida prática, ortodoxia e ortoplaxia. O saber teológico ele deve impactar a vida daquele que o detém, não somente no que diz respeito ao campo das ideias, do pensamento, do intelecto, mas deve também impactá-lo a ponto de transformá-lo radicalmente, de modo que a sua vida se torne absolutamente coerente com a verdade pela qual ele foi impactado. Em suma, meus irmãos, a verdade deve ser praticada. A nossa vida deve ser coerente com a fé que professamos. João diz que aqueles que andam na verdade são os que vivem de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E viver de acordo significa viver de forma coerente, de conformidade com o mandamento recebido da parte de Deus. E Rita Mears diz que devemos examinar nossa experiência pela palavra de Deus, mas nunca examinar a palavra de Deus por nossa experiência. Na verdade, meus irmãos, esse é um problema que afeta aqueles que relativizam as Escrituras. Ao invés de adequar a vida às Escrituras, procuram adequar as Escrituras às suas experiências. João, ele não está falando aqui em viver de acordo com as tradições religiosas, nem tampouco com as novas ideias de um líder religioso, mas viver de acordo com o mandamento. Aqueles que conhecem a verdade, que permanecem na verdade, precisam andar de acordo com a verdade. Observe o que João diz nesse parágrafo, meus irmãos. Ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento. E ele diz: de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é o que andeis nesse amor. Só nesse parágrafo ele cita mandamentos por 4 vezes. Primeiro ele diz que esse mandamento não é da parte de homens. Esse mandamento pelo qual nós devemos andar de acordo, não é um mandamento que faz parte da ideia ou da ideologia humana. O que João diz, meus irmãos, em primeiro lugar, é que esse mandamento é da parte do Pai, é de Deus, não é algo que faz parte do imaginário humano, da mente fértil humana, mas devemos andar de acordo com o mandamento que é da parte do Pai. E isso, meus irmãos, aponta para a autoridade absoluta das Escrituras Sagradas.
não podemos relativizá-la, nem distorcê-la. A sua verdade é eterna e imutável, porque o Senhor é eterno. Aponta também para a sua perfeição, porque o Senhor é perfeito. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. Em terceiro lugar, por ser da parte do Pai, aponta também para a sua santidade, para a santidade das Escrituras, porque o Senhor é santo, e o seu mandamento é santo. Em segundo lugar, João diz que este mandamento não é novo. Ele diz: e agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo. O que o João está dizendo aqui, meus irmãos, não é que esse mandamento seja algo ultrapassado, velho, arcaico. João diz que esse mandamento não é novo, senão o que foi dado desde o princípio. E isso ia diretamente de encontro ao discurso progressista dos falsos mestres, que oferecia ao povo uma nova verdade, que oferecia aos seus ouvintes uma proposta de um cristianismo moderno, mais avançado. Quando João fala que não escreve mandamento novo, ele não está querendo dizer que o mandamento, ele perdeu o seu valor porque é velho e ultrapassado. William Barclay diz que com a pretensão dos falsos mestres de oferecer um cristianismo novo e melhor, eles estavam, na verdade, destruindo o verdadeiro cristianismo. A reforma protestante não foi um movimento por um novo cristianismo. A reforma protestante não foi um movimento por um cristianismo mais moderninho, mas pela volta ao velho cristianismo. A verdade do Evangelho pura e simples. Em terceiro lugar, João diz que a essência e a síntese desse mandamento é o amor. E o fato de conhecermos a verdade, João diz, devemos nos amar uns aos outros. Na verdade, João é aquele que registrou as palavras de Jesus no seu Evangelho, quando o Senhor diz o seguinte, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Não há como separar verdade e amor. Não há como separarmos mandamento e amor, porque na verdade a essência dos mandamentos é o amor. A síntese do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em quarto lugar, João diz que a igreja ela não somente deve conhecer a verdade, não somente deve permanecer e andar na verdade, mas ela também deve refutar e combater os falsos mestres com as suas heresias e falsas doutrinas. Meus irmãos, somente cristãos verdadeiros, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que permanecem na verdade, aqueles que andam na verdade, podem não somente contrapor aos falsos ensinos, mas também refutar e combater os falsos mestres. Observe o que o João diz no verso 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. João está falando aqui, meus irmãos,
a importância de conhecer a verdade, de permanecer na verdade, mas também de refutar e combater os falsos mestres, os enganadores. E nesses versos aqui, meus irmãos, nesse verso 7, João aqui descreve algumas características desses falsos mestres. Em primeiro lugar, João diz, porque muitos são os enganadores, ou seja, não são poucos, são muitos. E isso aponta para o grande desafio da igreja em sua apologética, em sua defesa da fé cristã, da fé evangélica. O que João também diz em relação aos falsos mestres é que são enganadores. E Hernán Dias Lopes, a respeito disso, faz a seguinte afirmação: os enganadores não eram apenas hereges quanto à teologia, mas também pervertidos quanto à ética. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam falsas doutrinas, eles também conduziam as pessoas a uma vida errada. Essa é a grande realidade, meus irmãos. Assim como a sã doutrina te leva a um estilo de vida reto, íntegro, falsas doutrinas, falsos ensinos também te levam à prática de uma vida errada. Em terceiro lugar, João diz que estes falsos mestres, esses enganadores, que são muitos, eles não estão restritos a uma localidade. João diz que eles têm saído pelo mundo fora, estão espalhados pelo mundo. Fato que torna a ordem da grande comissão dada pelo Senhor Jesus de fazermos discípulos de todas as nações ainda mais urgente e desafiadora. Em quarto lugar, João identifica qual era a heresia difundida por esses falsos mestres. João diz que eles negavam a divindade e a encarnação de Jesus Cristo. João diz, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E essa heresia, ela é nociva, meus irmãos, porque ela mina toda e qualquer ideia sã em relação ao cristianismo, à vida cristã. A negação da encarnação de Cristo, ela leva por conseguinte a negação de sua obra redentora e também da ressurreição. É sério. João diz, meus irmãos, que estes, ainda que falem em nome de Deus, não tem Deus. Verso 9 diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que João diz é que esses falsos mestres, esses lobos vestidos com peles de ovelha, ainda que tenha a aparência, ainda que tenha um linguajar, o que João diz é que eles não têm Deus. Hernán Dias Lopes diz que na teologia devemos ser conservadores, não progressistas. Devemos permanecer na sã doutrina, em vez de ir além dela. Avançar além de Cristo não é progresso, diz ele, mas apostasia. E João aqui nessa carta, ele adverte os seus leitores para que estejam atentos a esses falsos mestres, a esses falsos missionários, aqueles que de forma itinerante propagavam falsas doutrinas, falsos ensinos.
No verso 10 ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Nessa carta João fala do amor, que devemos nos amar uns aos outros. No entanto, meus irmãos, quando se trata de falsos mestres, o que João diz aqui em outras palavras, meus irmãos, é que a hospitalidade como expressão do amor cristão, que deve nortear a vida do discípulo cristão, não deve ser estendida àqueles que pregam uma outra doutrina. Não lhes dê as boas-vindas. E ele completa no verso 11 dizendo: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Em último lugar, e já emendando aqui numa breve aplicação, o que João deixa subentendido aqui, nessa carta, nessa breve carta, é que além de conhecimento, a igreja precisa também desenvolver relacionamento. O verso 12, penúltimo verso dessa epístola de João, diz o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, o que João está dizendo aqui é que ele tinha muita coisa por escrever, que ele tinha muita coisa para ensinar ainda àquela igreja, mas ele pretendia estar pessoalmente com eles. Em outras palavras, meus irmãos, uma igreja que conhece a verdade, uma igreja que permanece na verdade, que anda na verdade, é uma igreja que tem prazer e se alegra na comunhão. É uma igreja que não negligencia, mas que valoriza o estar junto. É isso que João está aqui expressando nesse verso 12. Ele tinha muita coisa para escrever, mas ele queria estar face a face com eles, falar com eles de viva voz. É uma igreja que entende a sua importância como coluna e baluarte da verdade, mas também é uma igreja que reconhece a sua identidade como corpo de Cristo. É uma igreja que não somente se enche de conhecimento, mas é uma igreja que cresce e se desenvolve através de relacionamentos. É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, mas que também persevera na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma igreja que se posiciona no mundo, não como uma filosofia religiosa, mas como um povo que ama a Deus e desenvolve suas relações segundo o amor de Deus. É uma igreja que vive de acordo com o mandamento recebido da parte do Pai. Será que nós temos sido uma igreja que conhece a verdade? Será que nós somos uma igreja que valoriza a verdade? Que tem interesse em conhecer a verdade? Muitas são as estruturas disponibilizadas nessa igreja para os membros que fazem parte dessa comunidade local. Em breve recomeçaremos a escola da palavra. No dia 16 ou 17, nós iniciaremos aqui uma semana teológica, onde estudaremos com o pastor Renato sobre os dons espirituais. Será que nós temos sido uma igreja que deseja
conhecer a verdade? Será que somos uma igreja que ama a verdade? Não somente isso, será que nós permanecemos na verdade? E andamos segundo o mandamento de Deus, não segundo filosofias humanas, não segundo ideias concebidas por homens mortais, mas de acordo com o mandamento vindo da parte de Deus? Será que a nossa vida, ela é coerente com a fé que nós professamos? Será que o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, ele corresponde à verdade de Deus, que um dia impactou a nossa vida, a nossa existência? Será que nós vivemos segundo a sã doutrina? Ou será que nós desenvolvemos uma aparência? Será que nós não estamos nos enganando pelo fato de desenvolvermos uma prática religiosa, uma prática litúrgica, ou desenvolvemos um linguajar evangélico, mas que a nossa vida está totalmente fora daquilo que as Escrituras preconizam? Será que será que temos o Pai e consequentemente também o Filho? Talvez você esteja se enganando, achando que tem o Pai, quando na verdade você está vivendo um falso evangelho. Nós somos desafiados, meus irmãos, a ser uma igreja, como eu falei, que se posiciona no mundo não como uma filosofia religiosa, mas como um povo que ama a Deus, que desenvolve relações afetuosas de uns para com os outros e que anda segundo a verdade de Deus, segundo um mandamento recebido da parte do Pai. Vamos ser essa igreja que conhece a verdade, que permanece na verdade, que anda na verdade e por isso vive segundo os mandamentos do Senhor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, por viverem e aplicarem o mandamento de Deus, que é o amor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bondade, para que sejamos de fato uma igreja que manifesta a glória de Deus nesse mundo. Para sermos uma igreja que se expressa como luz e sal, num mundo que jaz em trevas e totalmente insípido, sem sabor. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que possamos aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia, que a gente possa amar a verdade, meditar na verdade e viver segundo a verdade. Em nome de Jesus. Amém.